Eu farei 10 vezes se for preciso. Eles não estão preparados. Aparentemente, quem ainda não está de fato preparado é quem dá um chilique vergonhoso por sair de campo vencendo o jogo. Não está preparado para perda de protagonismo dentro do time de forma natural. Não teve nenhuma forçação de barra. Mbappé chegou e dominou a posição de estrela do time simplesmente porque é melhor como jogador, é mais decisivo. E não adianta os fãs fervorosos que por algum motivo o Vini já tenha conquistado ficarem bravos com essa afirmação e forçar que eles estão em prateleiras iguais de qualidade, porque eles não estão. O Mbappé é muito mais jogador que o Vinícius Júnior e é natural que ele seja reconhecido por isso e tenha mais minutos. Mas o técnico malvadão está prejudicando o Vinícius, ele por algum motivo não gosta dele. Será que é isso mesmo? O trabalho de Xabi Alonso vem muito inconstante. Ele tem boas ideias, como nesse último jogo, trazendo o Camavinga praticamente como um Bellingham que cai mais para a direita e o Bellingham totalmente livre para jogar como o Valverde jogava, por exemplo, que por sua vez estava na lateral e deu muito certo, mas fora de campo, no vestiário, as coisas não parecem estar tão confortáveis. O próprio Valverde já sinalizou um desconforto com a forma como que vem sendo escalado, Rodrigo já se mostrou insatisfeito, Endrick que não consegue sequer entrar em campo e agora Vinícius Júnior reclamando de não ter mais minutos. E você pode questionar tudo isso, mas tem muitas camadas e não é tão simples, cara. Só que o grande problema tem sido questionar isso da forma certa. Viu? Ah, vai tomar no c... Tá de sacanagem, cara. Ah, vai se... Não é possível, Joe. Sacanagem, pô. Não é possível, pô. Não é possível. Tá de sacanagem. Pô. Ah, vai se... Tá de sacanagem, cara. Não, por que, Joe? Não, pra ir embora. Lá pra baixo. Foi um chilique, aquilo ali foi pura vergonha alheia, e no momento em que assisti aquilo, eu achei que fosse ser um consenso, mas não, eu esqueci que eu era brasileiro, o Vini é brasileiro e a massa brasileira não ia falhar em não só reforçar o chilique, mas aumentar ainda mais a vergonha alheia que o Vini nos proporcionou. Várias pessoas comentando no pós-jogo, tá certo, tem que ficar puto mesmo, afinal ele estava fazendo uma partida absurda, era o melhor em campo. Eu cheguei até a ouvir que ele estava fazendo uma partida de gênio, enquanto na realidade o Vinícius fez uma partida completamente comum, não fez absolutamente nada demais. Quando eu vi um monte de páginas genéricas de futebol no X defendendo a atitude do Vini e dizendo que ele não merecia ter saído porque estava jogando muito, parecia que a partida que tinha acabado de acontecer na verdade não tinha acontecido, sabe? Eu não tinha visto nada daquilo porque de onde essas pessoas estavam tirando que o Vini Júnior foi o melhor em campo ou que ele jogou muita coisa fora da curva. Ele sim, desde o começo partiu pra cima do Koundé, ganhou a maioria dos duelos e só. Ele driblou pela lateral, cruzou algumas bolas, tentou algumas finalizações, como ele sempre faz, e só, cara, foi uma partida completamente normal de um ponta. Uma partida que você vê a todo momento, qualquer um fazendo. Um Doku, um Pulisic, um Kvaratskhelia da vida, qualquer um deles fazem esse tipo de partida que o Vini fez ontem. Eles driblam, eles ganham duelos dos laterais, eles cruzam pra área, eles chutam, completamente normal. O Vinícius não fez nenhum dos dois gols, não deu assistência, o pênalti do segundo tempo não foi gerado por ele. Ele não fez nada de absurdo nessa partida, ele fez um bom jogo, nada mais que isso. Mas pela forma com que os donos estupidamente histéricos dessas páginas escreveram, parecia que ele tinha feito uma partida genial, que ele destruiu sozinho com o jogo, que ele carregou o Real Madrid nas costas para a vitória, quando na verdade Mbappé, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Militão e Carreiras foram muito mais importantes que o Vini pro resultado. Ele não pega top 5 de importância e desempenho dentro desse jogo, então é perfeitamente normal que ele fosse substituído, principalmente quando já estivesse com um cansaço a mais do que o momento do jogo pedia, que era recompor. E se alguém tinha que sair no contra-ataque, era o Mbappé, que é o melhor do time nisso. É inexplicável o chilique histérico do Vinícius Júnior e o mais preocupante nem é isso, é ver a quantidade de pessoas que não conseguem criticar isso, que estão achando que foi uma atitude correta. Eu nem estou falando agora das páginas, porque é o Twitter, Eles não têm o poder de influenciar ninguém, são páginas genéricas, que às vezes eu até acho que são do mesmo dono, porque a forma de falar e abordar os assuntos são tão estupidamente imbecis que faz parecer isso. Mas eles não têm influência. O problema é que essa ideia reflete o puro suco do brasileiro que pra falar de jogador é cegamente nacionalista, enquanto pra outros assuntos que de fato são sérios, não. Mas tá, não vamos perder o foco aqui e vamos continuar falando sobre a futilidade de futebol. A fanbase do Vinícius Júnior não está passando por uma neymarização. Não, isso não é verdade. Ela já se tornou tão fanática e doentia quanto, e na minha visão, talvez até pior. A fanbase do Vini Júnior já é potencialmente pior que a do Neymar, porque nesse caso, eles ainda têm a cartada do imputar crime a quem ousa fazer qualquer crítica ao jogador. Sim, vocês lembram o que
aconteceu com Beckler, Thiago Leifert e outros nomes quando, mesmo em defesa de que a bola de ouro deveria ir para o jogador, foram destruídos por grande parte da comunidade simplesmente porque criticaram algumas posturas dele. E agora a situação é bem parecida. Recapitulando o que aconteceu, o Vinícius fez uma partida comum, ele foi substituído com o time ganhando, o cara que ia entrar no lugar dele é um companheiro de anos no clube, inclusive de seleção brasileira, o Rodrigo, e ele deu o maior chilique que já vi, se não em muito tempo, na vida toda. O jogador ficando bravo tem toda hora. O cara sai, chuta o copinho na beira do campo, até microfone eles chutam às vezes, eles reclamam do banco, normal, mas sair xingando o técnico, gesticulando inconformado, numa pura histeria, numa cena que você não vê mais frequentemente na sua vida depois de uma salinha de pré-escola. Todos os outros 10 companheiros que estavam no campo acharam patético o que o Vini fez. Todos eles, sem nenhuma dúvida, olharam para aquilo e pensaram: meu Deus, olha esse chiliquento, mimizento, tumultuando o ambiente com a gente ganhando um clássico depois de 4 derrotas. Assim, além de vergonhoso, é burrice. Você que achou certo o que o Vini fez e não aceita que ele receba nenhum tipo de crítica, né, nem um caso tão escrachado como esse, me diga, no que ele sai ganhando com essa atitude? O Vinícius Júnior e todos que estão defendendo essa atitude são tão limitados, tão absurdamente fora da realidade que não conseguem perceber que ainda que ele tenha razão, que ele esteja mesmo sendo injustiçado pelo técnico e sendo prejudicado de alguma forma na temporada, essa atitude só prejudica o próprio Vinícius, porque com certeza o Xabi Alonso não olhou para aquilo e pensou: nossa, depois disso eu preciso dar mais minutos para ele, agora ele me convenceu de que tem que estar em campo. É tão defende ele e a parte da mídia que já não gosta dele, e para esses você dá mais munição, enquanto que pra mídia que você defende, né, e pras pessoas que o defendem, você deixa um olhar negativo acerca do jogador. Eu estou dentro desse grupo. No momento, a única coisa que eu vejo é um chiliquento que não aceita ser coadjuvante, e ele vai ser, porque não só Mbappé, mas o Bellingham também é muito mais jogador que ele, e todo técnico que tirar o Vini antes desses dois tá muito correto, tá dentro da lógica, porque são jogadores que podem desequilibrar mais que ele. E nesse jogo em específico, inclusive, eles fizeram os gols. Será que na sua cabecinha faria sentido tirar os dois jogadores que de fato decidiam o clássico até ali, pra deixar um cara que tava driblando o Koundé? Isso seria lógico em algum nível? Talvez você que defendeu essa atitude dele ontem, se estivesse no lugar do Xabi Alonso, você teria tirado o Bellingham e o Mbappé, e talvez colocado o Rodrigo e Endrick, né? E você formaria o trio de ataque ali, e com certeza, se alguém te perguntasse por que você fez isso, o único argumento que você teria pra dar é porque eles são brasileiros. Vocês são tão patéticos, tão ilógicos, que não percebem essa visão limitada e distorcida que vocês têm de como gerir pessoas. Pra vocês, os 3 brasileiros têm que estar em campo, mas pro Rodrigo jogar, o Vini teria que sair. E aí vocês reclamam porque o Vinícius Júnior está tendo poucos minutos. Mas se o Vini jogar os 90 minutos, o Rodrigo vai perder espaço. E aí vocês reclamam porque o Rodrigo não tem espaço. E se o Endrick também não entra, também é uma questão muito séria, mas aí o Mbappé teria que sair para entrar o Endrick e o Vinícius Júnior não pode sair. O Rodrigo também tem que estar em campo. O que aconteceria, meu caro? Você vai tirar o Bellingham e o Mbappé todos os jogos então e colocar os 3 brasileiros? Tem o Gonçalo Garcia, que não foi uma coisa forçada. Eu também acho que o Endrick tem que ter mais minutos, não é esse o ponto aqui, mas assim, o Gonçalo Garcia conquistou o espaço dele. Ele entrou, jogou muito bem no Mundial de Clubes e ele precisa ganhar minutos. Não tem como jogar todo mundo. Isso é lógico, isso é óbvio. Pro Endrick jogar, o Gonçalo Garcia terá que ter menos minutos. Pro Rodrigo jogar, o Vinícius Júnior vai ter que ter menos minutos. E no momento atual do clube não faz nenhum sentido Mbappé e Bellingham estarem abaixo desses jogadores na hierarquia de decisividade mesmo. Eles estão na frente no momento. Não adianta espernear, não adianta dar chilique. Você pode dar chilique 10 vezes se for preciso. No momento, Bellingham e Mbappé são mais importantes pro Real Madrid que o Vinícius Júnior. Muita gente falando que não importa o que o Vini faça, o Xabi Alonso não vai dar minutos pra ele, porque o Vini vem decidindo vários jogos e não é suficiente. Que jogos? Que vários jogos ele vem decidindo? Quem é o jogador que vem decidindo para o Real? É o Vini. A minha tela não tá mostrando isso nesse exato momento, é o Mbappé que vem decidindo os jogos, não o Vinícius Júnior. E sobre a questão dos minutos, todo esse alarde de uau, o Vini Júnior só completou 3 de 12 partidas que começou jogando, ele está sendo substituído muito cedo. Na temporada passada, ele teve uma média de 75 minutos por partida, e eu achei que nessa atual ele devia ter uns 60 minutos, principalmente pelos comentários depois do clássico, mas na verdade ele está com uma média de 70 minutos, 5 a menos apenas, e lembrando que estamos no começo da temporada, tem muita coisa ainda para acontecer. Essa média poderia voltar ao normal, né? Ela pode voltar ao normal, mas depois daquela criancice no El Clássico, se caísse ainda mais seria completamente justificável.